Oi, neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo com detalhes de como fazer esse esfumado super bonito com esse delineado de gatinho. Então, se você quer aprender, continue assistindo o vídeo. Então, eu vou fazer esse esfumado aqui, com esse delineado de gatinho aqui, bem bonito, aqui neste outro olho. Então, eu vou começar aplicando um corretivo em toda a minha pálpebra. Eu vou aplicar e vou utilizar esse pincel aqui para espalhar. O corretivo, ele vai servir para anular aqui o tom da minha pele e para servir como fixador de maquiagem também. Então, eu vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra, puxar um pouco aqui para fora também. Eu vou deixar bem uniforme. Depois, eu vou utilizar essa paleta aqui, da Ruby Rose. Eu vou utilizar esse marrom aqui um pouco mais claro. E vou utilizar esse pincel aqui bem fofinho de esfumar. Tirar um pouco de excesso do produto aqui na minha toalhinha. E vou aplicar aqui na minha pálpebra, com movimentos aqui, ó, de vai e vem. Eu vou subir um pouquinho, bem pouco, para dar para pegar mais áreas aqui, né? Uma área um pouco maior aqui. Trazer um pouco aqui para fora. Depois, eu vou utilizar essa paleta aqui de contorno. E vou utilizar essa cor aqui mais clara. E vou utilizar esse pincel aqui. Ele é um pincel pontudo, mas pode ser aqueles pincel bem pequeno de precisão. E vou aplicar aqui, ó, nessa parte onde ergue a sobrancelha. Bem nessa região aqui, para levantar o olhar. Depois eu vou voltar com aquele pincel só para dar uma transição novamente, vou esfumar novamente. Agora eu vou utilizar um pincel de esfumar também, só que esse aqui é menorzinho, ele é mais preciso. E vou utilizar uma cor de marrom mais forte, que é essa aqui, ó. Essa cor aqui mais fechada. E vou aplicar na mesma região onde eu apliquei a outra cor, só que um pouco mais profundo e um pouco mais de precisão. Então, é mais ou menos nessa área aqui, ó, um pouco mais abaixo. E vou fazendo movimentos de vai e vem também, para dar um efeito de profundidade. Puxar um pouco assim pra cá, em direção ao final da sobrancelha. Agora eu vou utilizar o mesmo pincel pequenininho de esfumar e vou utilizar essa cor preta aqui. E vou aplicar nesse canto aqui do olho, nesse canto externo e aproximando um pouco aqui na parte interna. Então, eu vou fazer aqui um movimento circular. Aplicando neste cantinho aqui. Bem fechado aqui.
E vou trazendo o resto do produto em direção ao final da sobrancelha. Eu vou aplicar aqui um pouquinho aqui nessa parte aqui, bem aqui interno e externo aqui. Depois eu vou vir com aquele outro pincel de esfumar um pouco maior e vou fazer novamente aquele movimento de vai e vem para dar um efeito aqui de transição. Agora eu vou utilizar essa paleta aqui da Ruby Rose e vou utilizar essa cor aqui, ó, que chama Illusion. É tipo um brilho meio avermelhado, eu acho ela bem bonita. E vou utilizar esse pincel aqui para aplicar a sombra. Ó, ele é bem fininho aqui. Ele é bem preciso para fixar bem essa sombra brilho aqui na pálpebra. Vou aplicar aqui nessa região, em toda a pálpebra móvel aqui, dando batidinhas. Até aonde inicia aquela outra sombra preta que a gente aplicou aqui. Vou trazer um pouco para cá, ó, para dar uma transição aqui. Vou dando batidinhas para ficar uniforme. Agora eu vou vir com aquele pincel fofinho de esfumar e vou esfumar essa parte aqui para fazer a junção aqui, né, das nossas cores aqui. Vou fazer aqui um esfumado aqui para fazer a transição entre essas duas cores. Movimento de zigue-zague assim. E pronto, a sombra aqui tá praticamente pronta. Agora eu vou fazer um delineado aqui com um lápis de olho da Ruby Rose. Prontinho, olha só. E agora eu vou fazer aquele puxadinho. Agora eu vou fazer esse delineado de gatinho aqui. E eu vou fazer utilizando alguns truques. Eu vou utilizar esse mesmo lápis, né, que eu fiz aqui, essa parte. E vou usar como referência os meus cílios inferiores aqui, que é onde vai partir o meu delineado. Então, ele vai partir daqui, dessa direção aqui. E vou apontar e vou ir em encontro, em direção ao final da minha sobrancelha. Então, eu vou utilizar essa caneta como se fosse um rascunho. Então, eu fiz aqui, tá bem fraquinho, como se fosse um rascunho mesmo. E agora, eu vou utilizar um delineador líquido para dar o acabamento. Como ele já está aqui na forma correta, aqui, eu só vou vir para finalizar.
Então, eu vou utilizar um delineador líquido aqui na marcação que eu já fiz. Depois eu vou puxar em direção a esse meus cílios superiores aqui. Aí, ó, eu vou puxar um pouquinho mais, deixar ele mais pra cá. E vou dando acabamento aqui, ó. Porque se você errar o delineado com esse lápis aqui, é mais fácil de apagar, de corrigir. Porém, o delineado líquido, ele é mais difícil de tirar. E para corrigir, para limpar, para começar tudo de novo é bem difícil. Então, eu acho que esse aqui é um truque bem legal. E aqui, você pode vir aqui consertando aqui, caso não tenha ficado bom, deixando aqui mais pontudo. Ficou assim. Eu acho que esse lado aqui ficou até um pouco mais puxadinho. Vou puxar um pouco mais do outro lado. E vou passar a mesma caneta aqui embaixo, na linha d'água. Agora eu vou utilizar aquele mesmo pincel que eu utilizei para marcar aqui minha sobrancelha e vou aplicar aqui, ó, neste cantinho aqui do olho. Olha só que bonito que fica, para iluminar. Então eu vou utilizar essa paleta aqui, ó, iluminador. Vou aplicar aqui no cantinho do olho. Olha só como que dá uma diferença, né? Vou até reforçar aqui, ó. Aqui um pouquinho pra cá. Aqui, ó. Eu, como eu sou bem perfeccionista, eu percebi que esse aqui, ó, sem querer, ficou... O delineado aqui ficou um pouquinho mais grosso que esse. Então, eu vou igualar. Vou pegar o lápis e vou deixar esse lado aqui mais grosso. Olha só, ficou bem próximo, né? E esse olho é basicamente isso. Vou tirar aqui um pouco do brilho que ficou. Vou dar uma finalização aqui com aquele pincel de esfumar. Aquele maiorzinho fofinho. Só para garantir aqui, transição aqui. Aqui, assim. E prontinho. O olho, esse olho bonito está pronto. Eu espero que vocês consigam fazer esse esfumado muito bonito e deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos como esse e me siga lá no Instagram, porque lá eu posto muito passo a passo de maquiagem. Um beijo, fica com Deus e tchau!